Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de que horário vocês estejam me escutando. Esse aqui é o podcast Biotortuguita e nós estamos aqui, eu, que sou a Valqueira, o Lúcio, a Maiara e um convidado super especial que vai ser apresentado daqui a pouquinho para falar sobre um assunto muito importante, que é o projeto Tamar. Se liga, galera, o que seria o Projeto Tamar? O Projeto Tamar ele é um projeto sem fins lucrativos e ele já atua no litoral brasileiro desde a década de 80, então já faz bastante tempo que ele foi implantado. A principal missão do projeto é de promover a recuperação das tartarugas marinhas através de ações de pesquisa, conservação e inclusão social. Esse projeto ele visa fazer o manejo e a proteção de 5 espécies de tartarugas que ocorrem no nosso litoral brasileiro, que são as tartarugas cabeçudas, as tartarugas de pente, tartarugas de couro, tartaruga verde e tartaruga oliva. Esse projeto ele está presente em 23 localidades distribuídas em 8 estados brasileiros, entre as zonas costeiras e ilhas oceânicas. O projeto, como eu já havia falado antes, ele conta com a inclusão social, a inclusão da população para fazer essa ação de conservação do habitat dessas tartarugas. Uma coisa legal do projeto é que eles fazem diversas pesquisas sobre áreas de desova, sobre a reprodução das tartarugas, sobre a ocorrência, área de alimentação e eles disponibilizam isso para a população, que é uma coisa muito interessante. Olá! O projeto Tamar, ele desenvolve diversas ações educacionais, ações de pesquisa, manejo e proteção das 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, além de atividades de envolvimento comunitário, inclusão social, sensibilização e educação ambiental, valorizando assim a cultura local e a geração das oportunidades de emprego e de renda para aquelas pessoas que ali vivem, em conjunto com a ação do Projeto Tamar. Existe a interação com a pesca, que em 2001 foi iniciado o programa da interação das tartarugas marinhas e pesca, cujo principal objetivo e maior deles é reduzir a captura incidental e a morte das tartarugas marinhas que assim interagem com as atividades pesqueiras. Então, o que acontece? Ao longo de mais de 20 anos de existência, o programa caracterizou as principais pescarias que interagem com as tartarugas marinhas nos portos e atracadouros. Através do monitoramento das pescarias, foi possível desenvolver pesquisas envolvendo a marcação das tartarugas capturadas incidentalmente, a genética e entre outras. Também foram realizados experimentos para identificar as medidas que pudessem reduzir a captura incidental das tartarugas sem prejudicar o rendimento pesqueiro. Então, sendo assim, o programa também capacitou os pescadores, observadores de bordo e parceiros para manejar corretamente as tartarugas capturadas, reanimar as tartarugas afogadas e utilizar de forma correta os desenganchadores de anzol e os cortadores de linha, que são ferramentas desenvolvidas para liberar os anzóis e linhas de pesca presos às tartarugas e que contribuem assim para aumentar as chances de sobrevivência após a captura. Outra ação educacional que o projeto Tamar também desenvolve é a inclusão social e o envolvimento com a sociedade, onde um dos principais pilares para a sustentabilidade do Programa da Conservação Marinha da Fundação do Projeto Tamar é a interação constante com as comunidades costeiras onde ele atua. Além disso, o conhecimento tradicional das comunidades, somados aos estudos realizados pelos pesquisadores, podem aumentar de forma significativa e eficiência das ações realizadas. Portanto, as populações locais, elas são essenciais no processo e na medida em que podem interferir diretamente nas condições do habitat desses animais, podendo assim reduzir a pressão sobre os ecossistemas e as espécies. Por isso,
Nas localidades onde está presente a fundação do Projeto Tamar, é desenvolvido diversas atividades que visam a inclusão social e o envolvimento comunitário, bem como a sensibilização e a educação ambiental, respeitando as necessidades, vocações, características e as tradições de cada lugar. Outra ação é a sensibilização e a educação ambiental, onde sensibilizar as comunidades litorâneas e a sociedade para que se tornem aliadas na conservação das tartarugas marinhas e seus habitats. Isso tem sido uma ação contínua da fundação do Projeto Tamar. Então foram tomadas diferentes estratégias, instrumentos e ações, considerando assim as especificidades de cada localidade e os principais desafios e ameaças à sobrevivência das espécies, que são executados nos centros de visitantes e nas comunidades litorâneas das áreas de atuação. Então, são realizadas as campanhas Nossa Praia é Vida, Nem Tudo que Cai na Rede é Peixe, atividades junto às escolas e outras, como o Biólogo por um Dia, gincanas e também mutirões de limpeza de praia. Também são estratégicas as ações direcionadas às crianças, adolescentes e jovens. Por isso que a formação de novas gerações que sejam protagonistas na proteção das tartarugas marinhas e da biodiversidade marinha é uma das prioridades dos programas de sensibilização e educação ambiental desenvolvidos. Oi, gente, e chegou o momento esperado, né? De nós apresentarmos o nosso convidado especial. O nosso convidado se chama Robson Guimarães e ele é nada mais nada menos do que bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Paraíba, mestre e doutor em Biologia Animal pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, ele é professor e pesquisador na Universidade Federal de Alagoas e é coordenador do Laboratório de Biologia Marinha e Conservação, o LAMARC. Além disso, ele possui como linha de pesquisa Biologia e Conservação de Tartarugas Marinhas, Conservação de Ambientes Marinhos, Ecologia Trófica, Poluição por Plástico e Biologia Marinha. Tendo como base o Projeto Tamar, nós selecionamos o professor Robson para conversar conosco acerca do projeto e da sua importância. Então, como especialista em tartarugas marinhas, qual a sua perspectiva, qual seria, né, a perspectiva do Robson acerca da importância do Projeto Tamar para a conservação de tartarugas e qual a importância desse projeto para a educação ambiental, visando preservar o ecossistema costeiro e marinho. Então, vamos ficar agora com o professor Robson. Oi, tudo bom? Então, falando um pouquinho sobre o projeto Tamar, né? Em especial a importância do projeto Tamar para a conservação das tartarugas marinhas, que é o foco, né, deste projeto. O projeto Tamar ele foi pioneiro no Brasil a, a mapear toda a costa brasileira há mais de 30 anos atrás para identificar quais são as principais áreas de desova e alimentação para tartaruga marinha. E nessas principais áreas que eles identificaram, eles criaram as primeiras bases, né? Então, o Projeto Tamar, ele já nessa época ainda era IBDF, depois se transformou em IBAMA e depois o Projeto Tamar ficou associado ao ICMBio. E de lá para cá, as atividades do Projeto Tamar só se desenvolveram, né? O Projeto Tamar ele é uma referência mundial em conservação de tartarugas marinhas, principalmente na interação com a comunidade local. Então, esse é um trabalho muito forte do Tamar, integrar a comunidade local nas atividades de conservação de tartarugas marinhas. E foi um sucesso, a gente pode dizer que foi um sucesso para a conservação, de fato. É claro, a gente está no momento atual, no meio de uma crise socioambiental que só aumenta, né? Mas se você olhar para o panorama das tartarugas marinhas em isolado, continuam ameaçadas? Sim, com certeza, continuam ameaçadas de extinção. Mas houve uma recuperação das populações, principalmente populações de Leptocheles olivácea, que é a tartaruga oliva, que recuperou grandemente nos últimos anos. Então, o Projeto Tamar, de fato, ele foi e é
a peça fundamental de conservação para as tartarugas marinhas, se pensar no Atlântico Ocidental, Sul, né? Então, aqui na região do Atlântico Sul, ele é um dos principais, devido ao tamanho da costa brasileira, é um dos principais projetos que visa a conservação das tartarugas marinhas. Agora, a sua segunda pergunta em relação à importância para a conservação dos ambientes costeiros, não tem como dissociar, né, a conservação de uma espécie dos ambientes que ela vive. Então, sem uma proteção da área de praias, área de alimentação das tartarugas marinhas, a gente não consegue fazer, de fato, uma conservação efetiva da espécie. Então, o patamar também está alinhado com todas as atividades. E educação ambiental é um ramo muito importante dentro das atividades do Projeto Tamar também. Então, acho que, resumindo aqui, o Projeto Tamar ele foi e é uma peça fundamental para as tartarugas marinhas, conservação delas aqui no Atlântico e no mundo de maneira geral. As populações se recuperaram muito e atualmente a gente está vendo agora um crescimento nos últimos 10, 20 anos de várias outras ONGs que também fazem esse papel de conservação, como o caso que a gente tem aqui do Instituto Biota, né? E todo mundo está operando, se você pegar essas do Nordeste, todos nós que trabalhamos com pesquisa e conservação de tartarugas marinhas, fazemos parte de uma rede, que é a Rede de Tartarugas Marinhas do Nordeste, que é a Retamane, e o Protamar também está ali dentro, então ele ajudou a treinar parte das equipes, né, dessas outras ONGs, então multiplicando aí o alcance das atividades com tartarugas marinhas, que hoje no Nordeste ela vai além da atuação do Projeto Tamar. E esse foi mais um episódio do Biotortuguitas. Até mais!